seja Deus. Podeis vos assentar. Deixe sua Bíblia aberta. Hoje nós estamos começando uma série de palavras aos domingos aqui na igreja. E nós queremos dar o início com uma explicação bem rápida e singela. Há uns 35 dias, quase 40, isso já ainda era final de dezembro, estava lá em casa e orando ao Senhor, e nessa oração que eu falava com Deus, eu falava que para o ano de 2024 eu queria que Deus trouxesse mensagens que pudessem de certa forma dar uma nova forma de pensar, que nós pudéssemos realmente aprender. Ontem o meu pastor Clarimundo, na reunião de obreiro, falou da necessidade urgente de ensinar. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração de pessoas que parecem que desaprenderam. E hoje nós temos que nos preocupar em novamente dar alguns passos para trás. Não é retroceder na fé, é dar uns passos para trás e voltar à didática de algumas coisas que só a Bíblia pode nos dar. Então, irmãos, e há 35 dias atrás eu estava em casa e tem um grupo de amigos, alguns pastores, nós temos um grupo de amigos que a gente sempre comunga livro, áudios, mensagens, e um dos pastores passou um vídeo do vendedor mais preguiçoso do mundo. Depois, ele é um mineiro, e, irmãos, o vídeo ele é muito engraçado, porque a preguiça é o carro-chefe da vida dele. Ele move a vida dele através da preguiça que ele tem. E é engraçado. Não deixa de ser engraçado. Triste, mas engraçado. E o que mais me chamou a atenção foi que ele tinha uma camiseta assim: mais do que potencial, eu tenho preguiça. E, irmãos, eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo mexeu muito comigo. Porque nesse período todo que eu venho orando e estudando para trazer essa palavra, eu li mais ou menos 72 a 85 comentaristas bíblicos que falam sobre potencial. E falei, Deus, me dá uma palavra, uma série de palavras para fevereiro sobre isso. E eu queria dizer algo para você. Domingo eu falei aqui que mais do que potencial, muitos irmãos aqui têm preguiça. Mais do que potencial, muitos irmãos aqui têm medo. Mais do que potencial, muitos aqui não sabem o que querem da vida. E eu quero dizer algo para você. Muitas vezes, mais do que o seu potencial, você tem baixa estima. Você acredita que você não é capaz. E eu quero dizer algo para você, que mais do que esse potencial, você é cheio de dúvidas. E Deus foi falando comigo, eu falei, então nós vamos trazer uma palavra nesses dias, e nós vimos estudando, lendo, pensando. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Romanos 7,
versículo de número 18 a 24. E hoje nós iremos falar mais do que potencial. A igreja diz aí, ó, mais do que potencial a igreja comigo, mais do que potencial eu não sei o que eu vamos ler, participar? Vamos? Eu não concordo. Irmão, se você não concordasse, deixa o pastor dizer uma dura realidade aí. Se você não concorda, me prova que a sua vida é totalmente diferente, então. Que você é bem sucedido dentro da sua casa, financeiramente, no meio dos seus filhos. Que a tua palavra é justificada, que a tua fé é justificada. Então, desculpa. Isso aqui também diz muitas das vezes acerca da minha vida. Tem hora que eu não sei o que eu quero. Sabe por quê, irmãos? Porque deixa eu dizer alguma coisa para os irmãos. Não saber o que quer não significa que a gente não saiba o que a gente não quer ser. Tem gente que não sabe o que ele quer na vida. Mas uma coisa eu posso dizer. Eu sei que essa pessoa também sabe o que ela não quer ser. Você concorda comigo? A gente muitas vezes sabe o que não quer ser, mas tem muito medo de ser alguma coisa. Por medo. Me desculpe, eu não quero nem de longe ter a vida que muitos irmãos aqui têm. Como vocês também não querem ter a vida de um pastor. Não é assim? Então, quando eu digo aqui, igreja, lê comigo. 1, 2, 3, Não estou dizendo que você é uma pessoa que não saiba o que você quer. Como eu disse, não saber o que você quer da vida não significa que você não saiba o que você não quer ser. É diferente. Amém? Mas antes que eu possa falar, eu quero falar de uma palavra, sabe? Sobre a palavra chamada potencial. 78 escritores e comentaristas bíblicos falam sobre o potencial do homem. E o potencial, irmãos, para quem não sabe, eu vou falar aqui o que é a melhor definição de potencial. Pastor Elias, presta atenção. Deus criou um homem... Não, presta atenção. Potencial é uma habilidade adormecida. É um poder reservado. Uma força muitas vezes não usada. Seres humanos, é comprovado que de 100% da capacidade mental, a pessoa mais inteligente do mundo usou só 16%. Deus, ao ver que ele tinha criado algo bom, ele o quê? Descansou. Se nós não tivéssemos Cristo não olhava para nós e dizia: ei, vocês farão coisas maiores ainda. Se você não tivesse potencial, Deus não tinha confiado um paraíso ao homem. Se você não tivesse potencial, Ele não tinha dado ao homem ou à mulher a possibilidade de criar, reproduzir outro ser humano. Se você não tivesse potencial, os seres humanos não evoluíram. Darwin, quando ele fala da evolução humana, ele está dizendo que o homem, como todos os seres animais, os animais racionais e irracionais, têm o seu potencial. A prova do seu potencial é que todo mundo evoluiu. Irmãos, antes telefone, a linha telefônica
Antes ela era presa em um lugar, numa caixa grande, foi para uma caixa pequena, foi para o bolso, hoje está num relógio e estão lançando um telefone do tamanho de um fone de ouvido. Sabe o que é isso? Evolução. Sabe o que está por trás da evolução? Potencial. O homem sempre teve potencial. Por isso que nós precisamos dizer à igreja que você sim tem condição de pregar, você sim tem condição de cantar, você sim tem condição de evangelizar, você sim tem condição de ter diploma, você sim tem condição de ser, sabe, uma pessoa bem-sucedida, você tem condição de tudo. Mas o problema entre o seu potencial e a realização dele tem você. Irmãos, quantas vezes lá na Aldeia da Paz a gente pegou pessoas que fumam há 50 anos, que param de fumar? Estou errado, pastor Mauro? Quantas pessoas lá na Aldeia da Paz, com 9 meses de recuperação, saem de lá longe, sabe de lá com o poder de vencer as drogas? Deixa eu dizer algo para você. Todos os jovens que cantaram aqui, que pregaram aqui, que trouxeram uma mensagem aqui, com certeza nem papai nem mamãe parou para ensaiar com eles, para eles virem falar aqui. Estou errado, pastor, irmão evangelista, irmão Marcos? O senhor ficou com raiva lá? Não? Tátila, você ensinou o Danilo a cantar? E eu poderia aqui citar, Guilherme, alguém, papai e mamãe foi ensaiar com você lá? Isso chama-se potencial. Potencial é a força que você tem aí dentro de você. Então, irmãos, quando nós falamos de potencial, que você tem potencial, eu não tenho medo de errar, que você não consiga superar as suas dificuldades e vencer. Eu não tenho medo de colocar a minha mão no fogo e dizer, irmão, você que está aqui, você tem condição de sair da onde você está e alcançar lugares mais altos. Porque você tem potencial. Segundo, você tem um Deus que acredita e que está com você em todo o tempo. Hoje uma irmã me fez chorar depois da escola dominical. Me fez chorar. Porque uma irmã aqui da igreja chegou para mim e disse, pastor, eu vou voltar a estudar. O que o senhor acha? Irmã, estude. Oh, pastor, eu quero ser psicanalista. Eu falei, você vai ser. Talvez qualquer um que ouvisse dizeria o seguinte, pastor, mas ela já tem quase 50 anos. Falei, o que tem? O que tem? Qualquer um que dizia ela, falava assim, pastor, mas ela poderia cuidar de outra coisa na vida dela. Tem tanta coisa para ela fazer, ela quer estudar. Vai estudar. Vá estudar. Pastor, irmão, eu disse aqui há uns 2 domingos atrás que iam a mais pura verdade. Sabe o que mais me dói no coração como pastor? É porque daqui, irmãos, eu estou olhando diretamente ao teu rosto. Eu estou te vendo. Uma das coisas mais difíceis da ministração é você ministrar e estar olhando no rosto de cada um. Porque quando a gente está olhando no olho de cada um, nós enxergamos a capacidade de mão da pessoa. Nós enxergamos que há possibilidade sim. Nós enxergamos que em você há condição sim de mudar a história. Mas o problema começa
quando chega a sua vez de fazer algumas coisas acontecer. Você não sabe o que você quer da vida. Você não sabe, morre de medo. Você é cheio de dúvidas. Você não sabe o que você quer. E eu vou precisar dizer para você, você precisa começar a olhar para dentro de você e enxergar que você tem sim a capacidade de fazer o extraordinário acontecer. Moisés não era diferente de muitos daqui. E para ser sincero, ainda era gago. E ele deixou Deus usar ele com todo o seu potencial, que ele não sabia que tinha. Mas Deus usou ele. Usou Abraão, usou Gideão, usou Elias, usou José, usou Daniel. Nós estamos falando de homens comuns. Mas Deus enxergava neles o quê? Potencial. E o problema está aí. A hora da sua participação. Vamos ser sinceros? Se não fosse o medo que você tem de tudo e de todos, quantas coisas boas você já não teria vivenciado? Se não fosse a sua baixa estima, você não teria falado o que você precisava ter falado naquela época. Mas você não falou, irmão, porque você não achou que você não tinha tudo isso para poder falar alguma coisa. O apóstolo Paulo, irmãos, ele é um apóstolo que é para mim, pessoalmente, pastor André, o apóstolo Paulo é o apóstolo que tem a fala mais contemporânea da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele fala coisas que há 2000 anos atrás, que são mais atuais do que nunca. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, versículo de número 18, vem falando de uma dificuldade, que essa precisa ser dita e redita dentro da igreja. Aprenda uma coisa, irmão. Não é tempo de ficar perdendo tempo sem saber o que você quer da sua vida. Vou repetir. Não é tempo de perder tempo sem saber o que você quer da sua vida. Quando a gente fala assim, para um jovem, para um adolescente, para qualquer pessoa que está do nosso lado, o que você quer da vida? Quem já ouviu isso aí? O que você quer da vida? Quem já ouviu aí, irmão? Todo mundo vai falar, eu quero ser feliz. Eu quero viajar. Eu quero ser próspero. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas existe um grande problema nisso tudo. Você. Porque você tem que entender que Deus está contigo, mas Ele não vai fazer nada. Tem coisas que dependem de você. E o texto diz o seguinte, Romanos 7, de 18 a 24. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu
faço. Ora, se eu faço o que quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas já nos meus membros, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. E me pretende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Agora entenda, aonde está o poder da carne? A vontade de fazer o bem torna-se ineficiente. O apóstolo Paulo não está falando de pecado dele. O apóstolo Paulo não está falando do pecado dos outros. Ele está falando que existe algo dentro dele que impede ele de fazer o que é certo. E ele entende que muitas das vezes ele não sabe o que fazer, não é por falta de conhecimento, mas é porque existe algo dentro dele que impede ele de fazer o que é correto. O seu maior problema concernente à igreja, a ser crente, a ser servo de Deus, a ser ofertante, a ser dizimista, a trabalhar na igreja, a ser líder de um departamento ou não líder de departamento, não é os problemas que você carrega dentro da tua carne, é o seu eu, o seu bem-estar, a sua vontade, que Paulo diz, o meu homem interior, o meu homem interior, o seu homem interior, que impede muitas das vezes de você fazer o que é certo. O apóstolo Paulo, ele traz uma palavra, irmãos. Ele não está falando de... Porque o maior problema que nós vemos hoje é que as pessoas ficam assim, nossa, mas quando eu quero fazer o certo na igreja, oh meu Deus, tudo dá errado. Isso é uma coisa que dentro da tua cabeça tem que morrer. Porque não é tudo acontece de errado quando você quer fazer a vontade de Deus, né, irmão? É que tudo dentro de você grita para que você não faça o certo. Por quê? Porque dentro de nós sempre existe um homem interior que está buscando ouvir um coração enganoso, uma carne que fala alta, um pecado que grita dentro dizendo para você, pense bem, não faça isso. Não é muito fácil falar que você não vai vir na igreja, não é? Não é muito fácil, irmãos, escolher não vir ao culto. Não é muito fácil, irmãos. Mas é uma luta. Tem que vir, não é? Tem que se arrumar. Não é? É uma dificuldade que é, meu Deus. Quantos irmãos que estão aqui que dizem para mim, pastor, estava lá de boa arrumando para ir para o culto, briguei com a mulher, fiquei tão nervoso que não fui na igreja. Ah, pastor, eu estava trabalhando lá na igreja e quando eu vi, irmãos, eu já vi pessoas aqui dentro da igreja, inclusive estão aqui me ouvindo, dizer, eu não quero me envolver com nada da igreja, tendo um potencial para ser diferente. É músico, é obreiro, é irmã que canta, é irmão que toca, tudo é, não quero fazer, não quero me envolver. Então deixa eu dizer algo para você, Paulo chegou a esta conclusão, de que não era, primeiro ele chegou à conclusão de que quando ele queria fazer uma coisa do bem, ele não fazia, ele não está dizendo, preste atenção, Paulo não está dizendo que quando ele queria fazer o bem, ele fazia o mal, não, ele não está dizendo isso, porque tem muita gente que interpreta desse jeito, ele não está falando, olha, quando eu queria fazer o bem,
eu fiz o mal. Não é sobre isso. Ele está dizendo o seguinte, que ele queria fazer o que é certo, mas o mal que estava dentro dele o impedia de pensar da forma correta, de agir da forma correta. Por quê? Porque ele concluiu que ele tinha um homem interior. Posteriormente ele entendeu que tudo que esse homem interior induzia ele a fazer era pecado. Porque esse homem interior falava. Irmãos, sabe quais são os maiores aliados do inimigo? A sua vontade, o seu coração, a sua dúvida, a sua carnalidade. Para ser sincero, irmão, o diabo não precisa de muita coisa para te tirar, porque a gente acha que para pecar, o pecado tem que passar na nossa frente. Não precisa nem passar na nossa frente. É só você ser induzido. Preste atenção. Existiam duas criaturas no paraíso importantes: o homem e a mulher. E sobre eles estava, irmãos, todo o potencial derramado sobre eles. Eles iam cuidar do paraíso. Irmão, eles iam dar nome aos animais. Irmãos, Deus olhou e falou assim: tem potencial para cuidar do que é meu. O diabo falou assim: mas tem um homem interior ali dentro. E esse homem interior aí tem um potencial. O homem que Deus olha tem um potencial tão grande, mas o homem lá dentro, ele não sabe o que é que ele quer. Quantos irmãos essa semana, você não precisa dizer, você nem vai assumir, mas quantos irmãos hoje, essa semana, devido a tantas lutas, pensaram em deixar de ser crente? Agora eu te pergunto, quem é lavado e remido que pensa em desistir? Quem é o doido que pensa em não ser crente depois de ter desfrutado de tudo que Deus pode te lhe dar? Mas isso constantemente está na boca de crente. Pastor Herbert, constantemente você vai ouvir crente dizendo: eu estou doido para desistir. Não é homens espirituais que falam isso. Mulheres espirituais não falam isso. Mulheres espirituais dizem: está difícil, mas eu sei que Deus é comigo. Não está fácil, mas eu sei que Deus está andando do meu lado. Homens espirituais dizem: eu vou dobrar, mas não vou quebrar. Porque eu tenho algo dentro de mim, um potencial que diz: eu vou superar. Eu vou vencer. Eu tenho o poder sim de vencer e mudar a história da minha vida e da minha casa. Eu vou viver o melhor dessa terra. Deus irá fazer algo grande em mim. Mas os homens interiores, eles geram dentro de você dúvida, eles geram dentro de você medo, eles geram dentro de você baixa estima, eles geram dentro de você sentimento de fracasso. O homem interior diz para você: não se envolva, pense primeiro em você. Homens carnais interior, que tem a natureza carnal, aqueles que dizem o seguinte: eu vou, mas eu não quero dar tudo de mim. Paulo estava falando sobre isso nele. Agora eu digo, se Paulo chega a essa conclusão, quem somos nós? Tem muito crente que diz: eu estou acima disso, pastor. E eu te pergunto, por que o resultado da tua vida e da tua caminhada não é outro? Por que a vitória não chegou então? Por que os teus filhos não estão na casa do Senhor com você? Por que você emocionalmente não tem uma outra postura? O apóstolo Paulo chegou a uma conclusão, querido,
eu tenho tudo para dar certo, mas eu tenho algo dentro de mim que precisa ser tratado. E se ele está falando isso, pastor André não vai dizer também? Tem hora que eu preciso olhar para dentro de mim. Tem hora que eu preciso ficar calado em oração. Porque tem hora que a gente bate um desespero, que a gente fala assim, meu Deus, você me desamparou. Eu disse aqui na igreja, quinta-feira, que Deus nunca vai atender no que te falta. O maior problema é que nós andamos com Deus e queremos a vitória, irmão, mas para a nossa vitória acontecer, a gente sempre vai falar no que falta, não no que a gente tem. Jesus, quando foi lá multiplicar o pão e o peixe para aquela multidão, ele se deparou com duas pessoas que foram fundamentais para viver, Filipe e André. Jesus já sabia o que ele tinha que ser feito. Ele já sabia o que precisava acontecer. Ele já sabia. Diga aqui comigo, ele já sabia. Mas existia uma coisa. Filipe. Jesus chega para ele e fala o seguinte, meu filho, aonde nós vamos comprar pão para atender essa multidão? Filipe olha e fala assim, Jesus, tem padaria aberta nessa hora não. E você sabe que tem gente que quer vitória, pastor Elias, como eu disse aqui, baseado no que lhe falta. Tem gente que quer vitória baseado no que lhe falta. Ele acha, irmãos, que só a Mega Sena vai resolver a vida dele. E ele não acha que aqueles 50 reais que está lá guardado na conta podem se transformar em 1 milhão, não. Ele não acredita nisso. Ele acredita que a Mega Sena resolve, mas com o dinheiro que ele tem, não. Contei aqui a história do pastor Mauro, que chegou na casa dele com 25 centavos e disse que ia mudar a história da casa dele. Que ele ia construir a casa dele. Tirou 25 centavos lá do mão e falou assim, isso aqui é o primeiro passo para nós construir nossa casa. Gustavo está aqui, Neuzeni está aqui, e o pastor Mauro. Eles riram de mim. Porque era apenas uma moeda de 25. Mas o 25 centavos virou a casa, não virou, pastor Mauro? Deus precisa de um pouco de farinha. Deus precisa de um pouco de óleo. Deus precisa de um pouco de perfume. Deus precisa de um pouco de fé. Deus precisa de um eu vou. Deus precisa de eu estou aqui. Senhor, conta comigo. Senhor, eu sei o que eu quero. Deus só precisa disso. Deus não está precisando, irmãos, para resolver a vida. É o que falta, não. Ele está precisando do que você tem. Você pode ter nada nas suas mãos, mas saiba que Ele está olhando para você. Está vendo um potencial. E é a partir daí que a história vai mudar. Mas você precisa ver que o seu velho homem tem te impedido de ser um músico que a igreja precisa. Que ser o obreiro que você precisa. O obreiro não vai no culto, não, vai ficar em casa fazendo mocotó. Por isso que eu fico feliz quando eu venho aqui e vejo no culto dos jovens e vejo os jovens cantando. Eu fico feliz quando eu olho para o Doce Louvor e sempre vejo uma irmã nova cantando. Eu fico feliz quando eu venho na escola dominical e vejo professores novos pregando. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas novas que ficam assim, pastor, eu não sei, mas será? Irmão, deixa eu dizer, tanto o seu pastor André, quanto Jesus Cristo, quanto o próprio Deus, vê em você um grande potencial, mas existe alguém que está dentro de você, que não sabe o que quer, pelo contrário, ele sabe o que você não, ele sabe o que não você precisa ter, que é vontade, determinação, que você passe a dizer, conte
hoje comigo, eu vou fazer. Ele não quer que isso aconteça. E esse interior seu está te colocando em uma posição que você não sabe o que quer. Mas não é que você não sabe o que quer. É que você não quer assumir o que Deus tem para você. E quando você, servindo a Deus, não quer fazer aquilo que Deus tem para você, você não sabe o que você quer. Estava falando com o irmão Júnior sexta-feira lá na fazenda. Falei, Júnior, eu nunca comecei, eu não sou um pregador que, por exemplo, a maioria da igreja gosta. Eu não me julgo um bom, eu estou também aprendendo e vou morrer aprendendo. Mas se hoje eu tenho um pouco mais de discernimento, autonomia, se eu tenho um pouco hoje mais de desenvoltura, começou nas quintas-feiras aqui na igreja, na tarde da bênção. Quando nós tínhamos a tarde da bênção da igreja aqui, irmãos, eu ficava morrendo de raiva. Era raiva mesmo, e vergonha. Porque meu pai, ele não podia me ver quieto, que ele falava, você vai orar no final. Eu faltava morrer, irmão. Irmão, sumia todas as palavras da boca. A boca secava. Quantas vezes eu vim aqui para orar, irmãos, e começava o Pai Nosso. Ué. Ou você acha que você, de uma hora para outra, toda a sabedoria, toda a inteligência do mundo vai brotar em você assim e você vai saber fazer tudo? Não, irmão. A evolução do homem começou na necessidade. A evolução do homem começou ele olhando para o seu potencial e ver as coisas e fazer. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou fazer algo novo. Eu dou conta de fazer isso aqui. Eu admiro mulheres que sabem cozinhar muito. E essas mulheres que sabem cozinhar muito, irmãos, pode perguntar para ela. Ela batia o olho na televisão, via a receita e falava, vou fazer isso. É ou não é, irmã Cleira? Não é assim, irmão? Não é, irmã Vera? A irmã Vera não aprendeu a fazer os bolos deliciosos dela de um dia para a noite, não, irmão. Ela falou, eu dou conta. Irmãos, deixa eu dizer, você muitas das vezes não sabe o que você faz porque você fica batinando no barro. Você fica cheio de questionamento, cheio de dúvida, cheio de pecado, cheio de carne. E Deus está lá, irmão, eu só quero que você fale assim, Deus, estou aqui. Samuel, Senhor, Samuel falou assim, meu filho, quando você ouvir a voz do Senhor, chega lá e fala, estou aqui. Teu servo te escuta. Opa, o potencial brotou. Vim aqui, irmãos, meu pai faltava orar. Ora um dia, ora na outra quinta. Sai orando, sai orando, sai orando. E eu aprendi. Aprendi. Um dia ele falou, já aprendeu a orar, agora você vai pregar. Aí, irmão, eu falei para ele, não vai sair 10 minutos de palavra. Minha primeira palavra foi 1 hora e 20 minutos, irmão. Lá no Pais e Filhos. Se eu não me engano, foi o primeiro Pais e Filhos, Elza. Aquele que foi aqui na Chácara do Jacaré. Foi o primeiro, não foi? No Jacaré, não, Benício. Foi o primeiro. Foi a minha primeira palavra, irmãos. Deus olha para Davi e diz, opa, tem potencial. E ainda é segundo meu coração. Você precisa decidir logo. Se você quer ser crente ou quer ser do mundo. Se você quer servir a Deus ou servir ao diabo. Josué traz uma palavra muito interessante ao povo de Israel. Ei, deixa eu dizer um negócio para vocês. Vocês decidem aí quem que vocês vão servir. Vocês decidem aí para quem que vocês vão entregar o holocausto.
Vocês estão passando da hora de decidir o que vocês querem. Mas independente do que vocês querem, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu quero. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E Deus falou, aí ó, é o que eu preciso para fazer acontecer. Olha no fundo do bolota do olho do seu irmão e diga para ele aí, você precisa saber o que você quer. Se você já sabe o que quer, levanta a mão para o alto e diz, Senhor, eis-me aqui, eu sei o que eu quero. Porque quem sabe o que quer, não joga fora tempo. Quem sabe o que quer, aproveita o seu tempo. Quem sabe o que quer, em todo o tempo ele está falando com Deus. Quem sabe o que quer, vive com alguém que tem propósito. Quem sabe o que quer, não abaixa a cabeça. Quem sabe o que quer, diz eu quero. Quem sabe o que quer, sempre vai topar dificuldades, sempre vai encarar, irmãos, problemas, mas ele sabe o que quer. E os problemas e as dificuldades e os gigantes e o abismo e a carne não o param, porque ele sabe quem ele quer e o que ele quer. Então deixa eu dizer algo para você. Mais do que ter potencial, você sabe o que você quer da sua vida. E quando você sabe o que você quer da vida, o teu potencial te levará a lugares grandes. E eu preciso reforçar, onde a carne tem poder, a vontade de fazer o bem torna-se ineficiente. Onde o poder da carne fala mais alto, o sim para as coisas de Deus não vem. Aonde o poder da carne fala mais alto, você sempre vai estar dizendo não para Cristo e para as coisas do reino de Deus. Aonde tem o poder da carne é grande na sua vida, você vai sempre ter dificuldade de orar. Você vai sempre ter dificuldade. Irmãos, isso é uma verdade. Por isso que tem muitos irmãos que não deveriam estar saindo do jejum. Não é nem jejuar de vez em quando, não deveriam estar saindo do jejum. Ele deveria estar jejuando constantemente. Porque a vontade da carne dele, muitas das vezes, está impedindo ele de orar, está impedindo ele de servir a Deus, está impedindo ele de cantar, está impedindo ele de ter coração grato. A carne, irmão, sufoca os poderes, a obra do Espírito na tua vida. A carne, irmão, sufoca o teu querer. Nós falamos hoje aqui de amor, perdão e fé. Nós falamos aqui como nós poderíamos, irmãos, estar falando sobre isso se a igreja desaprendeu sobre isso. Hoje eu vi um homem dizer, um homem que eu julgava homem de Deus, dizer: o amor de Deus é tão grande que Ele não olha para os seus pecados. Sabe quando você murcha assim? Sabe quando você murcha? Aí ele falou assim, aí ele começou a dizer, porque o amor de Deus está contigo lá na hora que você está pecando. E Ele está esperando a oportunidade de te alcançar. Eu falei, como é que é? Quer dizer que o amor de Deus está passando um pano para os seus pecados? Está sendo conivente com o teu pecado? Aí eu disse e repito algo que eu sempre tenho falado. Deus é amor, mas o amor não é um Deus.
O amor é um atributo, como justiça, justo é um atributo dele, longanimidade é atributo dele, sabe, bem-aventurado é atributo dele, sabe, piedoso é atributo dele. Então nós estamos falando, irmãos, para uma geração de pessoas que está olhando para o pecado e dizer: como Deus vai me condenar? Sabe que eu sou pecador. Como Deus vai me colocar para fora do céu? Ele sabe que eu sou pecador. Como Deus vai deixar eu do lado de fora? Se Ele é amor, Ele fala que vai levar por Ele leva todo mundo. Isso aí é o homem interior, que Paulo fala que é um problema na vida dele. Como muitos que estão aqui, é cheio de homem interior, cheio de mulher interior. Se você está opinando pelo que é errado, sabendo o que é certo, homem interior. Esse homem já carimbou, irmãos, a passagem do inferno para a sua vida. Esse homem interior está cavando a sua própria cova. Por isso que ele diz: olha, muitas das vezes eu tenho dificuldade em fazer o bem, porque o mal que há em mim me atrapalha. E infelizmente eu deixo de fazer muita coisa. Quantos irmãos que estão aqui me ouvindo aqui, que sabem do que eu estou dizendo para você? O teu velho homem, o homem interior da sua vida, tem te tirado das terça-feiras, tem te tirado das quintas-feiras, tem te tirado da escola dominical. Pastor, eu estou cansado. Pastor, eu estou trabalhando demais. Irmão, deixa eu dizer, isso até Deus sabe. Mas homens nascidos em Cristo correm constantemente para a presença do Pai. Eu não preciso nem ficar falando de culto, eu vou falar da sua devocional. Está orando? Ou você não tem tempo? Não tem problema de ficar 1, 2 horas na frente do celular. Mas existe um grande problema de ficar 5 minutos com o olho fechado para falar com Deus. O homem interior. O homem interior está cativo da lei do pecado. O homem interior, lembra da palavra de domingo? O homem interior está cantando: eu nasci assim, pecador. Não precisa mudar, todo mundo é pecador. Não precisa se converter, você nasceu assim, pecador. Paulo notou isso na vida dele, e ele diz à igreja de Romanos: querido, o interessante do texto é: miserável homem que... quem me livrará do corpo esta morte? Mas hoje caiu por terra esse velho homem aí que não sabe o que quer da vida. Hoje você, preste atenção, irmão, hoje você sabe muito bem o que você quer. Porque você começou a olhar para dentro de você e começou a enxergar o potencial e o que Deus tem para fazer no seu potencial. Deixa eu dizer algo para você. As irmãs que plantam aqui, preste atenção. Crianças, entrem em silêncio para encerrar. As irmãs que plantam aqui, vocês não plantam, fica redundante, plantam a planta, mas é a forma mais fácil de entender. Quando vocês vão plantar uma plantinha, vocês não plantam a partir da flor? Não é? Vocês não plantam a partir da flor? Vocês não estão se importando com a muda. Vocês não estão se importando com a semente. Vocês estão visualizando o quê? A flor.
Vocês não estão, muitas das vezes, plantando um pé de fruta. Vocês não ligam para a semente, não é? Vocês já estão pensando no sabor da fruta. Isso é o teu potencial na mão de Deus. O teu potencial na mão de Deus é uma semente de uma árvore que vai crescer e ter belas flores e dar bom fruto. O teu potencial na mão de Deus é uma planta que vai crescer e chegar até o céu. É seu potencial na mão de Deus. É uma flor que ainda ninguém viu. É o seu potencial na mão de Deus. É uma das árvores mais bonitas do jardim. Então diga aí comigo, eu tenho um potencial, eu sei o que eu quero, e Deus vai tomar de conta. Vamos colocar de pé. Guilherme, pausa lá o vídeo. Pega na mão do irmão.